Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um dia bastante abençoado e feliz ao lado do Criador do Universo. Vossa lição. E hoje, quinta-feira, 23 de abril de 2026, a lição 4 de hoje, ela tem como título Condição Interior. Amigos, que vocês saibam que nós, por nós mesmos, nós não temos acesso à verdade divina, porque a verdade divina ela é dada por revelação para cada um de seus filhos que Deus o faz. E isto faz em particular para cada uma das pessoas, para que todos nós possamos ter assim discernimento espiritual. E Paulo explica isto lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que ele nos diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-los porque elas se discernem espiritualmente. Aqui Paulo fala que para uma pessoa entender a palavra de Deus, do Criador do Universo, depende do interior do coração de cada pessoa, pela forma que ela absorve a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, né, como aqui diz, que o homem natural acha loucura. E assim, o homem, quando ele busca o Senhor, um homem diferenciado do mundo, que busca o Senhor e quer saber da verdade, o Espírito de Deus inunda seu coração e ele passa a ter esse discernimento, né? E a palavra discernimento espiritual, como nós vemos aqui na lição, ela é simplesmente a capacidade de perceber e entender as realidades espirituais, né? E assim a pessoa com o coração aberto, né, propício para receber realmente a Deus, quando a pessoa realmente de livre e espontânea vontade decide realmente saber as coisas do alto, o Espírito Santo começa a trabalhar nessa pessoa e ela começa a ter uma visão maior e enxergar o que está escrito nessas escrituras. Assim, de uma forma diferente daquelas que realmente rejeitam e não querem saber de Deus. E assim, meus amigos, na lição de hoje aqui, que está lá em 1 Coríntios 2,14, diz que quando nós nos interessamos em estudar a Bíblia, nós temos que ter a consciência de que para entender, nós temos que estar dispostos e estar com o coração aberto, a mente e o nosso raciocínio pronto para entender os propósitos de Deus, a palavra de Deus, que ela é discernida espiritualmente. Isso nós só teremos acesso a essa verdade por atuação, pela ajuda de Deus através do Espírito Santo. E assim nós precisamos, né, de abrir a nossa mente para entender a palavra de Deus. Mas para isso nós devemos buscar o Senhor em oração e ter uma reverência quando nós abrimos as Escrituras, né? E com sinceridade buscar esse entendimento, uma disposição para obedecer o que o Espírito Santo fala conosco, né? Qual é a mensagem que ele dá para nós. E por isso Paulo fala em 1 Coríntios 2,13 que conferindo coisas espirituais, né? E já no livro de 1 Tessalonicenses 2,13, quando os Tessalonicenses, né, eles receberam a palavra de Deus falada por Paulo e tocados assim pelo Espírito Santo, eles aceitaram com fé porque abriram seus corações para a entrada da palavra de Deus.
E sim, eles foram transformados ali, a igreja toda de Tessalônica. Assim, ao abrirmos o coração para ouvirmos essas verdades bíblicas, faz a diferença na nossa vida. E a palavra de Deus, ela age quando nós cremos, quando nós acreditamos que há um Deus criador e mantenedor do universo. Quando nós deixamos que esse Deus tome conta do nosso coração. Se você abre a Bíblia e acreditando que tem algo de Deus para dizer pessoalmente para você, pode ter certeza, meus amigos e minhas amigas, Ele, Deus, vai falar no seu coração e atuar na sua vida. Mas tudo depende de você ter a fé e acreditar, e das suas expectativas para as respostas que Deus tem para a sua vida. A boa notícia é que mesmo que sua fé seja pequena, Deus pode perfeitamente fortalecê-la, como diz lá em Marcos 9:24. E mesmo que pareça pequena, né, a sua fé, ou talvez o tamanho de uma mostarda, que conta a parábola lá em Lucas 17:6, Deus pode transformar em coisas grandiosas na sua vida. E na lição de hoje, nós vemos assim que para nós aprendermos a palavra de Deus, ter esse devido discernimento espiritual, assim correto, depende da disposição de cada um de nós estarmos com essa mente aberta para ouvir a voz do Espírito Santo, sentir a sua presença, porque o coração é o centro da nossa personalidade, ou seja, a nossa mente é isto, né? É a sede das emoções, dos pensamentos, para que a pessoa assim, interessada em aprender a palavra de Deus e ter mais conhecimento sobre Deus, para que ela enxergue com as lentes do céu as boas novas e que se entusiasme por ela, é quando realmente ela abre seu coração e recebe o Espírito Santo. Totalmente diferente da pessoa que rejeita em estudar a Bíblia de imediato, mesmo antes de ler, já se levantam umas barreiras e não aprende absolutamente nada. Quando alguém se aproxima das Sagradas Escrituras com a mente ou o coração fechado para o aprendizado, ela não consegue entender essas verdades que estão ali. Porque na vida dessa pessoa falta o Espírito Santo, porque ela não deu a abertura para que o Espírito Santo atuasse. E ela não consegue assimilar essa verdade que ela é espiritual. As primeiras palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2 nos ensina que ao chegarmos, ao se debruçarmos para estudar a Bíblia, não podemos atuar como um ser carnal, e sim um ser espiritual. Aqui mostra que o apóstolo desfrutava e ele experimentava do poder do Espírito Santo na sua vida, para que ele pudesse entender em várias mensagens dia a dia para as igrejas, né? Como ele mesmo menciona lá, conferindo coisas espirituais com espirituais, que está em 1 Coríntios 2:13. O Espírito de Deus nos ensina a viver de acordo com a verdade revelada nas Escrituras e nos auxilia e nos ordena nessa jornada diária que nós temos. E Paulo diz, o homem natural, que está lá em 1 Coríntios 2:14, ou aquele em quem o Espírito não habita, nunca conseguirá compreender as coisas de Deus. Porque Paulo diz ali, porque ela se discerne espiritualmente, que está lá em 1 Coríntios 2:14, diferente do homem carnal. Mas o homem espiritual, aquele que abre a sua mente, que está lá em 1 Coríntios 6:19, torna-se um vaso de honra nas mãos do oleiro que é Deus. E ele transforma essas pessoas, ele restaura essas pessoas, e ele mesmo não será julgado por ninguém, que diz lá em 1 Coríntios 2:15. A pessoa que abre o coração a Deus ganha um novo ânimo, uma nova esperança e se torna flexível à obra do Espírito Santo e começa a agir nesse ser, e assim milagrosamente ele é eficiente
e circuncida o coração dessa pessoa, transplanta o coração dessa pessoa e acontece algo fantástico, dando lugar à mente de Cristo, que Paulo fala em 1 Coríntios 2,16. Já pensou, meus amigos? Quando a pessoa é transformada, se deixa se envolver pelo Espírito Santo, Paulo diz que essa pessoa recebe a mente de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 2,16. Já no livro de Jó, capítulo 22, versículo 22, narra que um amigo assim dele, assim, próximo, que não sei se pode dizer que é um amigo na realidade, mas o nome dele chamava-se Elifaz. Ele diz para Jó que no seu sofrimento, que ele colocasse Deus em seu coração e a lei do Senhor na sua boca. Bom, vejam, ele faz que não era tão amigo assim de Jó. Ele era até venenoso como amigo, né? Era cruel. Mas nesse momento aqui ele fala algo verdadeiro. E nos mostra que diante de verdades não tem nem como os ímpios maus, como criticar ou não entender a verdade. E o importante para nós estudarmos a Bíblia menciona que com a atuação do Espírito Santo nós temos que usar métodos de interpretação, de auxílio nesses estudos, né? Você com um dicionário nas mãos, você se planejando bem para estudar, lendo realmente Espírito e Profecias, você lendo realmente nesse momento, fazendo uma reflexão e fazer tudo isso em silêncio para que Deus possa dar esse discernimento espiritual. E Paulo nos dá um exemplo bem interessante de como os Tessalonicenses receberam a palavra de Deus, que está lá em 1 Tessalonicenses 2,13, que apesar da profunda consideração que eles nutriam por Paulo, né, que eles tinham assim consideração pelo Paulo e seus companheiros de ministério, mas a verdade de Deus foi exaltada pelos Tessalonicenses acima dos instrumentos humanos. Os Tessalonicenses viram que foi Deus somente que atuou ali. Os Tessalonicenses aceitaram a palavra de Deus como ela é e está escrita nas Escrituras, e todos começaram a praticar. É simples, né? É a atuação do Espírito Santo que eles ouviram, abriram seus corações, creram e obedeceram, e que os levou a praticarem a verdade. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que Ele é o único meio de salvação. São essas verdades que às vezes muitas pessoas não entendem, que elas necessitam da atuação do Espírito Santo. Quando você não tem esse entendimento, esse discernimento espiritual, você tem que clamar para Deus, para que Ele envie o Espírito Santo. E assim Deus começa a abrir sua mente e você ter esse entendimento. Que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.